Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite para todos os presentes. Que Jesus nos abençoe a todos nós. E é a Ele especialmente que eu agradeço essa oportunidade de estarmos aqui reunidos falando sobre o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui mostrando para vocês a síntese de um conjunto de 5 episódios que nós realizamos aqui no Brasil, sobre os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos focando particularmente o tema, a substância, a essência do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a caridade. Então, eu condensei esses 5 episódios em um só. Peço desculpa a todos vocês antecipadamente, porque muita coisa importante a gente gostaria de abordar com vocês, mas não vamos conseguir, em virtude do tempo. Vou tentar fazer tudo em 50 minutos para que depois a gente possa, para quem quiser fazer alguma pergunta, que fique à vontade. Só quero saber se vocês estão vendo o PowerPoint mudando, né? Tá. Uhum. Tá, sim. Ótimo. Tá ok. Tá bom. Então, gostaria de apresentar, em primeiro lugar, o plano da nossa palestra, em que eu dividi o nosso bate-papo dessa noite em 4 itens, né? O primeiro é o panorama político e religioso da França, em 1863, que foi o ano que precedeu o lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Em segundo lugar, eu vou falar com vocês sobre a origem da composição do livro, que é coisa muito bonita, muito linda, tem detalhes que a maioria de nós ainda não sabe, que nós conseguimos através dos manuscritos de Kardec, que foram trazidos para o Brasil através de Canuto Abreu. Em seguida, nós vamos falar sobre algumas singularidades ou peculiaridades contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, e, por último, vamos abordar a essência da mensagem do Evangelho de Jesus, que é, na verdade, a essência da mensagem de Jesus, que é a caridade. Então, a partir de agora, eu convido a todos vocês para acompanharem em coração e pensamento. Vocês estão ouvindo a música? Uhum. Sim. Então, nós vamos passar para vocês uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está no livro da Esperança, que comemorava o centenário do livro, né? E diz mais ou menos assim. Obrigado, Senhor. Há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em prol de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades, que se desentranharam das letras, abandonamos os redutos da sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar de vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos à influência das trevas
pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a estas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguram em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero. Por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que a transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia. Pelos que ouviram, junto delas, o teu pedido de oração e de amor, a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhe retalharam os corações. Pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte. E todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e, elevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes: obrigado, Senhor. A página foi escrita por Emmanuel, psicografada por Chico, e nós encontramos no Livro da Esperança, na introdução, edição de 64. Vamos, então, dar início às nossas considerações, dando breves pinceladas sobre o panorama da situação política e religiosa da França quando do lançamento do nosso querido e amado Evangelho, das repercussões dentro do comando clerical da Igreja e também deflagradas com a publicação do livro. Em primeiro lugar, nós temos que situar o contexto em que Allan Kardec viveu como codificador, um contexto político e social e religioso da França, que era bastante conturbado. Na época da composição do Evangelho segundo o Espiritismo, a França vivia sob o regime do Segundo Império de 1852 a 1870, liderado, então, pelo que vocês estão vendo, o imperador Napoleão III. O catolicismo, sim, era a religião predominante e gozava de privilégios institucionais. A Igreja Católica tinha uma forte aliança com o regime de Napoleão III e era vista como um pilar de estabilidade social. Em 1863, um ano antes da edição da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, Georges de Bois era o arcebispo de Paris e foi um crítico ativo do espiritismo. Ele considerava as práticas espíritas como a comunicação com os mortos uma ameaça à autoridade da Igreja Católica e afronta a doutrina cristã. De Bois reforçava a orientação da Igreja contra o movimento espírita.
era tido como incompatível com os ensinamentos cristãos. Napoleão III buscava o apoio da Igreja como uma forma de legitimar o seu regime autoritário, especialmente em um país onde o catolicismo era predominante. A Igreja Católica, por sua vez, via no imperador um aliado para conter o avanço das ideias republicanas e liberais, consideradas que ameaçadoras para a ordem social e moral, e mantinha uma forte influência sobre a educação nas questões de moralidade pública. Entretanto, ele enfrentava a resistência dos setores liberais que defendiam a educação e o Estado, que deveriam ter sido ou deveriam ser laicos. O espiritismo já havia se tornado um movimento emergente na França desde o lançamento da sua obra fundamental, o Livro dos Espíritos, em 1858. No ano de 1863, o espiritismo já havia conquistado um número significativo de adeptos e estava em pleno crescimento, ano em que Kardec publicou o que seria a primeira edição do Evangelho, e, na minha opinião pessoal, uma das mais lindas obras, a 7ª obra que Kardec editou. Esse livro deu um novo significado aos ensinamentos de Jesus, utilizando para sua interpretação a lógica e a razão. A Igreja considerava o Espiritismo uma nova religião, uma nova seita herética e uma ameaça para a fé cristã. A doutrina era associada a práticas estranhas, o que agravava, acirrava os ânimos e, posteriormente, consequentemente, o seu combate. O clero católico condenava publicamente a doutrina espírita e alertava os fiéis contra supostos perigos. Nessa época do Dr. Rivaio, nós gostaríamos de chamar a atenção para uma pessoa que viveu naqueles tempos, era Lamennais, com viés eminentemente político, foi deputado e era também um pároco católico. Liberal por excelência, republicano e que defendia a separação entre Estado e Igreja. Veja, ele defendia a liberdade de consciência, a liberdade da educação e da imprensa. Obviamente que Lamennais viveu alguns períodos exilados, né, na Inglaterra, por tudo isso que ele fez, e acabou sendo recriminado pelo Vaticano num período extremamente conservador do poder papal. Uma outra pessoa que nós gostaríamos de introduzir para vocês é Jean-Baptiste Lacordaire, um companheiro e discípulo, de certa forma, de Lamennais, que tinha ideias muito semelhantes, porém mais centrado na atividade católica propriamente dita. Ele veio a ser vigário da Catedral de Notre-Dame e os dois criaram um jornal chamado L'Avenir, onde eles comentavam assuntos relacionados com o mundo dos corpos e mundo dos espíritos. Então, nós podemos dizer que esses dois tinham ideias muito avançadas para o contexto da época. E é interessante que ambos desencarnaram no começo dos anos de 1850, e pouco tempo depois, eles se manifestaram espiritualmente, e Allan Kardec incluiu isso no Livro dos Espíritos, mensagem assinada por Lamennais, no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, assinado por Lacordaire. Então, são dois vultos que estavam procurando, de certa forma, abrir os caminhos dentro do seio da própria Igreja Católica. Um outro fato interessante foi em janeiro do ano de 1857, 3 meses antes da publicação do Livro dos Espíritos, um padre chamado Jean-Louis Verger assassinou o arcebispo de Paris, o arcebispo Cibour, na saída de uma basílica. Qual a razão? O padre Verger era alguém que defendia, de certa forma, alguma margem de liberdade. Ele combatia o celibato dos padres, não aceitava o dogma da Conceição, o celibatarismo. Então, era outro que estava se insurgindo contra alguns dogmatismos católicos, mas ele se exaltou em tudo isso. Era panfletário, né? E um dia teve essa atitude. Como a França vivia um período de exceção no Império, né, de Napoleão III, aquilo que no Brasil a gente poderia chamar de estado de sítio. Ele foi preso imediatamente, sumariamente julgado, condenado à morte e executado na forca.
Tudo isso em menos de 20 dias. É um fato interessante. Alguns anos depois, ele vem se manifestar nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e Allan Kardec, ao analisar os diversos estados de alma dos espíritos comunicantes, ele incluiu aí algumas mensagens do espírito do Padre Verger, incluiu na categoria de espírito arrependido, porque àquela altura ele já tinha conhecimento do mal que havia feito, a situação espiritual em que se encaixava, do engano que ele havia cometido por pura precipitação. Vamos fazer um pit stop agora, um minutinho, na nossa linha de pensamento, e nós queremos citar uma outra personagem, Anna Blackwell, uma inglesa que fez amizade com o casal Amélie Boudet-Kardec, e também participava da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tornando-se mais tarde correspondente dessa mesma sociedade a partir de quando fixou morada em Londres. Durante essa estadia na capital inglesa, Anna Blackwell fez a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para o inglês, com o título correspondente de Spirit's Book, em 1876, edição que acrescentou um capítulo preliminar contendo a biografia de Allan Kardec, Biography of Allan Kardec. Nós temos essa versão brasileira, e que, apesar de ser um breve relato, é também apreciada pela riqueza de informações. É desse capítulo biográfico que se valeu Sir Arthur Conan Doyle para descrever o codificador espírita em sua obra A História do Espiritualismo, lançado em 1926, um clássico, na verdade, da historiografia espírita. Então, nessa descrição que ela faz de Kardec, ela diz o seguinte: a relação de Kardec com Napoleão III. Diz assim: entre os milhares que lhe visitam, ou seja, visitam Kardec, muitos eram de alto nível dos mundos social, literário, artístico e científico. O imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era um mistério, solicitou a sua presença várias vezes e realizou longas conversas com ele nas Tuileries sobre as doutrinas contidas em O Livro dos Espíritos. E aí está a paisagem onde Kardec conversava com Napoleão III. Continuando a nossa narrativa, em 1861 nós tivemos o famoso Auto de Fé de Barcelona. Na verdade, 9 de outubro de 1861, quando um livreiro conhecido de Kardec encomendou livros para a sua livraria em Barcelona, e o arcebispo local, a tomar conhecimento dessas obras, põe em execução aquelas propostas típicas, horrendas da Inquisição, só que ele não queimou pessoas dessa vez, ele queimou livros, queimou-os em praça pública, e é evidente que toda ação desse tipo gera uma reação igual e contrária, chamando a atenção da população sobre qual seria o conteúdo desse livro, o que tornou, na verdade, uma propaganda positiva para o espiritismo. Ao mesmo tempo, em 1863, Kardec comenta na Revista Espírita e faz uma pequena resenha de um livro que foi lançado na Catedral de Metz, Sermões sobre o Espiritismo, e foram refutados por um espírita de Metz. Kardec registra o episódio na Revista Espírita de outubro de 1863, mas ele não assina o nome da pessoa, fica anônimo, mas é um livro onde elenca, né, as críticas que saíam do púlpito da Catedral de Metz, analisando, deturpando princípios espíritas e acusando, né, o espiritismo de uma série de influências negativas no seio da população. Então, vejam que é esse o contexto que vivia Kardec, um período conturbado, um tanto quanto conturbado na França, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista intelectual em geral, como também na área, e principalmente na área da religião. E não podemos esquecer que, naquela época, quem governava o Vaticano era o Papa Pio XI, um dos mais conservadores arbitrários das histórias mais recentes. E nós podemos dizer que partia do Vaticano, pelo Santo Papa, o combate de tudo que era novidade.
O espiritismo, a maçonaria, o socialismo utópico, combatia as primeiras ideias que redundaram no marxismo e muitas outras coisas. Tudo que poderia conflitar com o dogmatismo e a doutrina católica. Era assim que tratavam a doutrina. E Kardec assim se refere na Revista Espírita de 1862, em abril. São seus inimigos que o apresentam como uma nova religião, uma nova seita, que lideram até sacerdotes e sumos sacerdotes. Tudo isso, pessoal, para construir uma narrativa de que eram os espíritos que estavam ditando uma nova moral, para substituir, por assim dizer, as palavras do Cristo e criar um novo código de conduta. E se valiam de alegações as mais diversas possíveis, dentre as quais os espíritos ensinam que as penas não são eternas. Os espíritos se comunicam com as pessoas, mas só os demônios conseguem fazer isso para nos confundir. Os espíritas acreditam e ensinam que a reencarnação é uma realidade. Então, foi esse o contexto que Allan Kardec viveu, e foi nesse contexto que ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, se referindo a isso, ele faz uma análise na Revista Espírita, dizendo assim: o estado do Espiritismo em 1863 pode ser assim resumido: ataques violentos, multiplicação de escritos a favor e contra. Essa obra, pessoal, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela começa a ser anunciada na primeira edição do Espiritismo, em sua mais simples expressão. Foi lançado em 1862, porque ele pensava em lançar um livro chamado Refutações, para defender os ataques contra o Espiritismo, e esse que nós temos agora, que seria o prólogo do livro, o Evangelho, As Vozes do Céu. Mas, apesar disso, eles não foram publicados, apesar desse anúncio. Na terceira edição de O que é o Espiritismo, Allan Kardec anuncia uma nova obra, As Vozes do Mundo Invisível, que também seria um avant-première do Evangelho, e que abordaria o ensino moral vindo do mundo espiritual. Então, vejam que a ideia que fundamentou a elaboração da primeira edição do Evangelho já estava em fase de preparação e de elaboração mental por parte de Allan Kardec. E hoje nós temos aí a felicidade de dispor da divulgação de documentos em poder do CEDOR, o Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos muitas informações relacionadas com aquela época, com base em manuscritos de próprio punho de Kardec. Isso é que é importante. Isso não é invencionice nossa. Nós vemos a caligrafia de Allan Kardec nesses manuscritos. Também aparecem outros trechos, né, desses manuscritos de Kardec, outras informações importantes. Então, vejam que ele já vinha pensando no livro, coletando mensagens de diversos núcleos espíritas, de diversos pontos diferentes da Europa, através de médiuns que não se conheciam, que nós conhecemos isso por universalidade dos ensinos dos espíritos. Ele já vinha se preparando para sintetizar esse novo aspecto da doutrina, o aspecto religioso, o aspecto moral. De repente, mais ou menos em junho, julho do ano de 1863, ele recebe uma orientação espiritual de que ele deveria fazer uma revisão detalhada de tudo que ele estava conseguindo, amealhando e pensando, a obra que ele estava elaborando, na verdade. E sugeriram a ele que, entre aspas, deveria fazer um autêntico retiro espiritual. Ele renuncia à sua rotina na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se dirige junto com a sua esposa Mélie Boudet para uma cidade litorânea, pitoresca, né? Santo Andrés, estão vendo o pontinho vermelho lá no mapa? Próxima à foz do Rio Sena. Essa cidade, Santo Andrés, ela foi imortalizada 2 ou 3 anos depois pelo grande pintor impressionista Claude Monet, que pintou em diversas telas
as chamadas marinas de Santo Andrés, né? Ou a praia de Santo Andrés e muitas outras. Allan Kardec relata nos seus, nos seus manuscritos, nos diálogos por correspondência, porque Amélie Boudet precisou retornar a Paris para dar atendimento à rotina da sociedade parisiense. Então, ela retornou a Paris, ele ficou sozinho lá, alugando o que nós chamamos de cabana de praia. Cabana de praia é uma expressão que existia na época, na Europa, onde próximo, bem perto da batida do mar, tinha pequenas casas, às vezes de madeira, que destinavam-se a aluguel, para alugar. Então, ele contava também, além dessa casinha, ele contava com o apoio de algumas senhoras que eram espíritas e que já haviam lido as obras de Kardec e que souberam da sua presença lá. Entre elas, a gente destaca uma viúva chamada Viúva Foulon, que era uma artista plástica de Santo Andrés, e ela e algumas amigas iam lá dar um apoio a Kardec, serviram até janta e serviram para ele, segundo os manuscritos de Kardec, torta de ameixa. Olha só. Todas essas informações foram resgatadas graças a esses manuscritos trazidos por Canuto Abreu. Então, nós temos aí um manuscrito de 6 de setembro de 1863, gente, isso aí é a própria escrita de Kardec, tá? Páginas de manuscritos de Kardec para Amélie Boudet, datado de 11 de setembro de 1863, contando as coisas as mais diversas, desde previsão de tempo, chuva, frio, vento, eu andei na praia, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E mais páginas de outro manuscrito de Kardec, datado de 15 de setembro de 1863. Continuando, e enquanto isso, em Paris, aproveitando a visita que uma senhora, Dona V, e Kardec guarda o nome da senhora visitante, né? E ela era dotada de uma mediunidade de desdobramento fantástico. Ela foi fazer uma visita a Kardec e não encontrando, uma vez que ele estava fora de Paris, trabalhando na sua nova obra, Amélie Boudet recebeu a visitante e, conversando, ele disse assim: uma vez que não podereis avistar com o meu marido e que ele muito vai lamentar, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde ele se encontra e vê-lo? Por um instante, a senhora V recolheu-se e ela começa a dizer o seguinte: sim, vejo. Acha-se num aposento muito iluminado, num pavimento térreo. Ali há 3 janelas. Oh, e como tudo é alegre. A casa circundada por jardins, por toda parte árvores e flores, tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objetos de deferência. Então, Amélie Boudet ainda continua. Acaso você percebe a natureza do trabalho que o meu marido está se ocupando? E a resposta, um momento. Ela continua se concentrando e diz: vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio o Evangelho. Tá bom? Pois bem, ele aproveitou não só para fazer a revisão de tudo aquilo que ele estava juntando, e ao que tudo indica, parece que ele também apresentava problemas de saúde. Ele já estava lá com seus 60 anos de idade, manifestava alguns probleminhas de saúde, sim. Então, ele aproveitou a sua permanência para andar na praia, foi passear um dia de barco, ou seja, ele queria também tomar contato com a natureza no sentido de fortalecer a sua saúde, que estava um pouquinho debilitada. E tudo isso nós soubemos através desses manuscritos, cartas que Kardec escrevia para a senhora Boudet. Como ele ficou perto de 50 dias lá, ele se sentiu renovado. Mas vejam, quando ele retorna a Paris, ele já havia feito uma profunda revisão no original que ele iria lançar meses depois.
foi então que ele entrega ao editor aquele que foi chamada a primeira edição do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que se chamava Imitação do Evangelho. É certo que Kardec ouviu o editor e também ali algumas outras pessoas a respeito do nome do livro, Imitação. Allan Kardec se apoiava muito em consultores encarnados e desencarnados. Sim, foi ouvindo a essas pessoas que ele resolve mudar o nome do livro mais tarde. Mas antes disso, ele pergunta para a espiritualidade o que é que o clero entenderia dessa obra. Quais seriam as repercussões? E os benfeitores respondem: o clero gritará heresia, porque verá que atacas sem rodeios as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele apoia a sua influência, o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que a publicação de O Livro dos Espíritos. E o que aconteceu? O que aconteceu? A imitação saiu em abril de 1864. E nos primeiros dias de maio, o livro já estava incluído no Index Prohibitorium da Igreja. A reação da Igreja foi imediata. Exatamente isso. E a revista Espírita, na edição de março, deixa claro que os títulos que ele estava anunciando seriam do novo livro. Então, vejam bem a nota. Esta obra está no prelo desde dezembro de 1863, informa que houveram lá imprevistos, cuidados extras na impressão, tudo nos faz esperar que poderemos anunciar a sua venda no próximo número, quer dizer, o de abril de 1864, e destina-se a substituir a obra anunciada anteriormente, sob o título de As Vozes do Mundo Invisível, cujo plano primitivo foi radicalmente mudado. Entende-se que essa referência já existia. Vocês se lembram, né, do que eu tinha dito anteriormente, que havia sido anunciado em o Espiritismo, na sua expressão mais simples, depois em O que é o Espiritismo. E, finalmente, em abril de 64, foi anunciado que ele já estava disponível, o livro disponível, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Também desses manuscritos disponibilizados, tem aí um manuscrito de extrema importância que nós queremos destacar para vocês. Um trechinho. É um manuscrito de Kardec, datado de 5 de março de 1865, quer dizer, no ano seguinte, né, ao lançamento do livro, onde existem registros do diálogo dele, Kardec, com o mundo dos espíritos, com sugestão para o novo nome, para trocar o nome Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos ali algumas sugestões de espíritos. O estudo moral sobre o Evangelho do ponto de vista do Espiritismo, sugerido pelo espírito Demer. E a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, sugerido pelo espírito Verdade. Allan Kardec sabia que o Espiritismo era a obra divina e dos homens. Então, ele usa da sua responsabilidade, da sua prerrogativa, e decide pelo novo nome ou novo título do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, também em obras póstumas relacionado com essa situação, é registrado que o título original da primeira edição incomodou, sim, o editor de Kardec, o Sr. Didier. Na ótica do Sr. Didier, a palavra imitação era muito mística. Ela poderia lembrar ou fazer analogia com obras católicas que existiam, como, por exemplo, a imitação de Jesus Cristo, a imitação da Virgem e outros que já existiam na época. Então, o Sr. Didier, desde o começo, se manifestou claramente no sentido da mudança, o que aconteceu um ano depois, mas sem mudanças no conteúdo do livro. Pois bem, em 16 de janeiro de 1864, o projeto é entregue ao editor. Esse é o local onde foi entregue, no dia 16 de janeiro, surge o que seria, então, futuramente, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia 15 de abril de 1864, entra em circulação sob o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós queremos que você anote aí na sua agenda. Não esqueça essa data. Na passagem de dezembro de 1865 para 1866,
já estava disponibilizada a edição ampliada, revista e modificada, que foi chamada de edição definitiva de O Evangelho segundo o Espiritismo, esse que nós temos na atualidade. Quero mostrar para vocês agora algumas capas do Evangelho, a primeira edição de 1864, com o nome Imitação, posteriormente a de 1865, já com o título novo, Evangelho segundo o Espiritismo, mas a segunda edição só tinha modificado o nome e não o conteúdo. E a edição de 1866, essa sim, a definitiva que nós temos hoje em dia, uma edição revista, corrigida e modificada. Bem, temos nessa etapa da nossa apresentação, estou olhando o horário, nós vamos tratar então da terceira parte, que seriam algumas singularidades que nós encontramos no nosso querido livro, Inesquecível Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos comparar essas singularidades como se estivéssemos fazendo uma radiografia posterior do tórax humano, uma visão rápida, geral, que nós podemos examinar as costelas, nós podemos examinar os pulmões, o coração, e Kardec anota nas primeiras páginas, de forma simples e objetiva, a que o Evangelho abordado à luz dos ensinos dos Espíritos vai nos ensinar. É uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça, o caminho infalível da felicidade a conquistar, um código de moral universal. Kardec está nos dizendo que esse código de moral é praticado não só na Terra, com os encarnados e desencarnados, nos dois planos de vida, como em todos os mundos habitados. A mesma lei vige nos 4 cantos do universo. Lembram-se do que nós dissemos na nossa prece inicial, né, quando apresentamos a prece de Emmanuel sobre os 100 anos do Evangelho? Então, nas primeiras linhas, o benfeitor relembra o Sermão da Montanha e, por assim dizer, e guardadas as devidas proporções, uma recapitulação daquela tarde inesquecível, na qual Jesus proferiu a sinfonia imortal e que ainda ressoa na acústica dos nossos corações esse sermão. E tão importante e completo foram aquelas recomendações que o líder espiritual Mahatma Gandhi assim falou em se referindo ao Sermão da Montanha: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Jorge Leite publicou na revista semanal de divulgação Espírito Consolador, no ano 8, números 349, 401 e 7, crônicas e artigos. Ele publicou 3 interessantes artigos intitulados O Sermão da Montanha e o Evangelho segundo o Espiritismo, partes 1, 2, 3, na qual o autor vai comparar o conteúdo em comum que o Sermão da Montanha tem em relação aos assuntos constantes no Evangelho segundo o Espiritismo. O Sermão da Montanha, vejam, está contido em 14 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, diretamente citado. Nos demais capítulos, o sermão é citado indiretamente, e são eles que vocês estão vendo aí. Capítulo 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 25, 27. O Evangelho segundo o Espiritismo. E outra peculiaridade, outra singularidade, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Há vários motivos para isso, não é? Mas o principal é o caráter de consolação. Característica principal do Espiritismo, consolar. Porque aborda questões essenciais e complexas relacionadas ao sofrimento humano,
à justiça divina, ao propósito das dificuldades que enfrentamos na vida. O capítulo busca oferecer respostas consoladoras e esclarecedoras sobre o significado das expiações e provações pelas quais nós passamos, entender por que nós sofremos, baseado nas causas atuais e anteriores das aflições. O mecanismo da justiça de Deus presente e, acima de tudo, nas reencarnações. O valor da resignação e da esperança de melhorar diante dessas dificuldades, entre tantas outras. Nós temos a relação entre o sofrimento e o progresso que nós fazemos, a dor que serve como mecanismo de educação da nossa alma. Santo Agostinho, Lacordaire e todos os outros nos trazem mensagens que dilatam a nossa visão espiritual diante da vida. Mais uma vez, o capítulo relembra as palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O sofrimento tem dia e hora para acabar. Ponto final. Depois da dor, o consolo, o lenitivo. E podemos finalmente conhecer a substância, a essência, a ideia central do Evangelho, quer dizer, a essência, a substância que trata o Evangelho, e por que não dizer a doutrina espírita, a essência da doutrina espírita, a substância da doutrina espírita, com certeza, a palavra caridade. E a palavra caridade aparece 294 vezes no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Dos 28 capítulos que compõem o Evangelho, 4 capítulos tratam diretamente do tema no seu título ou subtítulo. O capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O capítulo 15, nosso querido recheio do bolo, que seria a cereja dele, fora da caridade, não a salvação. E o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Uma outra coisa interessante, que pouca gente percebeu, é que fora da caridade, não a salvação, é o capítulo 15. Dos 28 capítulos, o capítulo 15 é o que está bem no meio do livro, bem no meio da obra. Vocês acham que isso é coincidência? Eu acredito que não. Lembram-se quando nós dissemos sobre a imagem do raio-x de tórax, onde nós encontramos, bem no centro, no mediastino, a imagem do coração como símbolo da vida? Bem no centro da caixa torácica encontra-se aquele órgão que faz pulsar a vida nas nossas veias, que leva saúde, energia para o nosso corpo. O coração não simboliza somente a vida, mas também a sede dos nossos sentimentos. Daí nós entendemos as construções poéticas em torno desse órgão tão cantado em verso e prosa. Na pergunta número 136b do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: o que seria do corpo sem a sua alma? E os espíritos respondem: um amontoado de células, porque lhe falta a essência. Mais adiante, Kardec nos fala que a caridade é a alma do espiritismo. Pois bem, um corpo físico sem espírito não tem vida. E nós dizemos para vocês, um corpo doutrinário sem a caridade não tem significado. E o que seria do Evangelho segundo o Espiritismo sem a sua substância, sem a sua essência? Sem o estudo da caridade. E Kardec fala sobre a essência do espírita, dizendo assim: qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos?
É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou em outras palavras, o amor do próximo, que compreende todos os vivos, compreende os vivos e os mortos, pois nós sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. A caridade, nas palavras de Kardec, caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes, razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem a prática da caridade. Se a promessa que Jesus fez, dizendo que enviaria o Consolador para relembrar tudo o que ele disse, e que fez e que permaneceria conosco até a consumação dos séculos, o Consolador, o Paracleto, aquele que faz lembrar a mensagem da caridade, é a doutrina espírita. E a doutrina está alicerçada nos ensinamentos de Jesus, que se resume em 3 enunciados. Amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, de todos os interesses, ser fiel a Ele. A respeito da nossa busca por Deus, pela nossa identificação com Deus, Emmanuel faz assim, ou escreve, através da psicografia de Chico Xavier, essa mensagem. O Mestre esmerou-se em ensinar-nos a união com Deus acima de tudo, através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores, de todas as procedências. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que desejamos que façam para nós. Essa é a essência da doutrina. Ponto final. Não existe mais argumentos contra isso. A caridade é considerada a alma do Espiritismo. E quem ama o próximo como a si mesmo e faz ao próximo aquilo que gostaria que fizessem para nós, essa é a essência da doutrina espírita. Quem quiser ser conhecido por espírita, que faça caridade. E que ande com o livro Evangelho embaixo do braço. A caridade é considerada a alma do Espiritismo, porque é o princípio central que guia seus ensinamentos e práticas, sintetizando a essência moral da doutrina. O Espiritismo, conforme exposto por Kardec, propõe como objetivo maior o aprimoramento espiritual da humanidade, e a caridade é a ferramenta, é a virtude essencial para que esse progresso ocorra, porque une o amor ao próximo, compaixão ao próximo e um serviço desinteressado. E ainda é Kardec que continua. Qual a mais bela de todas as virtudes? A caridade. E o que é a caridade? É o atributo especial da alma, que em suas ardentes aspirações para o bem, esquece de si mesma e se consome em esforços pela felicidade do próximo. O saber está muito abaixo da caridade. Ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. O saber nada espia, nada resgata, em nada influi sobre a justiça de Deus. A caridade, ao contrário, espia e apazigua. O saber é uma qualidade, a caridade é uma virtude. Estava lembrando agora das palavras de Paulo na Epístola de Coríntios, na Epístola de Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A verdade incha, mas o amor edifica. Fim das nossas transmissões, da nossa apresentação. Estou à disposição para as considerações dos nossos amigos.